curto-circuito pode ter aí causado incêndio no prédio em construção na zona oeste de Recife. Equipes técnicas do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil realizaram ali uma vistoria no prédio. Pelo menos 4 viaturas dos bombeiros foram enviadas para o edifício Botânic, da construtora Carrilho, que fica na zona oeste da cidade. Em vídeos que circularam nas redes sociais, gravados por moradores da vizinhança, é possível ver destroços do edifício caindo do topo do prédio. Ao menos 7 andares da construção foram atingidos pelas chamas, viu? Felizmente, sem nenhuma vítima. As equipes dos bombeiros tiveram dificuldades para controlar as chamas que se concentraram no topo do prédio, que tem aí mais de 20 andares. Um caminhão do Serviço de Manutenção e Limpeza Urbana de Recife levou água para ajudar os bombeiros a apagar o fogo no edifício. E por volta das 9h30 da noite, começou a chover ali na capital pernambucana, o que ajudou a diminuir a intensidade das chamas. Como ainda está em construção, o edifício não tem sistema de combate a incêndio. A área do entorno foi isolada para evitar aí mais acidentes. Então a gente conversa agora com Carlos Cota, ele que é especialista em prevenção de incêndios. Prevenção, previsão, vou entender melhor agora com o Carlos Cota, até para a gente comentar, né, Carlos, em relação a esse caso específico, porque como a gente trouxe a informação, é um edifício em construção, mas mesmo durante a construção já não deveria ter algumas práticas ali de prevenção a incêndio, Carlos? Boa tarde para você. Oi, Regina, boa tarde a toda a sua audiência. Na realidade, esta questão é uma questão que ainda não está consolidada nas normas brasileiras, né? Porque a preocupação ainda é tentar dar garantia de segurança contra incêndio nas edificações existentes, né? As edificações em que as pessoas realmente estão ocupando, né? E utilizando para suas atividades, né? Já teve caso nos Estados Unidos, inclusive, eles têm regras um pouco mais rígidas, inclusive para o desmonte das edificações, né? Então, quando você está fazendo fazendo um retrofit, fazendo uma transformação, ou você está destruindo aquela edificação, né? Desmontando, né? E destruindo todas as suas partes de cima para baixo, é obrigatório que você tenha os sistemas de segurança contra incêndio ainda ativos para justamente esse tipo de problema não acontecer. Se acontecer algum incêndio em algum andar, ainda o Corpo de Bombeiros pode chegar, pressurizar uma rede de sprinkler, uma rede de hidrantes, né? Mas hoje ainda já é difícil, na realidade, a gente conseguir com que as edificações cumpram o mínimo de requisito, utilizando produtos certificados de qualidade, né? Já é uma complicação. Eu estou nessa área há mais de 35 anos, desde o bombeiro e agora como engenheiro, né? Já é difícil da gente conseguir fazer com que as edificações cumpram com os mínimos dos requisitos, né? Então, essa seria um passo interessante, e esse caso pode ser bem estudado, né? E ao longo do tempo, ao longo dos próximos anos, a gente poder começar a ter pelo menos um mínimo requisito, porque certamente seria impossível o bombeiro combater as chamas lá naquela altura toda, sem que tivesse um sistema de hidráulico já pronto, pelo menos montado, mesmo que seco, sem ter uma reserva de incêndio, mesmo que seco, com um prolongamento da rede até a calçada, e ele poderia pressurizar, e aí os bombeiros, mesmo com dificuldade de não poder entrar, subir pelos elevadores, que não teria gerador funcionando, logicamente que nesse caso você tem que desligar toda a energia do entorno, né? Mas mesmo com toda a dificuldade de equipamentos, 50, 60 quilos de equipamento nas costas, subindo andar a andar, ele ainda teria condição de conectar a mangueira dele numa rede hidráulica, mesmo que fosse 2, 3, 4, 5 andares abaixo, já seria uma vantagem para ele poder, porque esse tipo de incêndio é impossível de você conseguir fazer um combate nessa altura, inclusive, né? Mesmo você tendo os equipamentos, né? As viaturas de grande altura e tal, é muito difícil, porque você tem que verificar a rua, se ela sustenta o veículo para atolar, né? Ou seja, que é posicionar-se no solo, se o solo realmente é resistente para isso. Então, é muito difícil, também tem um risco, né? Então, esse tipo de incêndio é bastante
complicado e complexo, não é uma coisa simples e não teria como condição do bombeiro subir, é um risco muito alto para ele. Ele conseguiria fazer o combate ali embaixo, porque como tinha as telas de proteção, o incêndio foi descendo, né, e tinha também aqueles andaimes, o andaime foi recebendo aquele material incandescente e foi pegando fogo ali na parte de baixo. Ali ele conseguiria fazer um combate externo com bastante tranquilidade, né? Mas eu acho que o maior problema ali, nessa parte superior, é que se era uma laje que estava sendo construída ainda, ela podia não ter a cura, né, o tempo necessário para ter aquela resistência e tal. E aí sim, né, tanto a grua, que era a estrutura metálica, ela poderia ser afetada e certamente foi, e foi uma sorte dela ainda ter resistido, porque o aço com 500 graus, ela perde 50% da sua resistência mecânica, e a grua poderia ter caído, inclusive. Isso é um risco de queda que poderia ter ferido, ou matado, ou atingido a parte inferior aí, algumas edificações, né? Mas realmente foi um incêndio vigoroso e realmente o bombeiro não tinha muito o que fazer aí nessa situação, né? De fato, Carlos, foi um caso bastante complicado. Inclusive, enquanto você fala, a gente está dividindo tela com as imagens desse incêndio que chamou muita atenção, né, pela força e pela altura das chamas. E, inclusive, agora a linha de investigação e de perícia está sendo de que um curto teria causado, né, esse incêndio. Você, com esse seu tempo de experiência, acredita que foi só isso, um curto-circuito, ou a gente pode ter outros fatores aí também envolvidos? É difícil, a gente faz perícia de incêndio também, é muito difícil e assim, qualquer comentário no início ou nessa situação, nesse momento, né, praticamente o incêndio acontecendo e algumas horas depois, qualquer coisa que for comentado é somente uma sugestão, é somente uma hipótese que deve ser periciada, deve ser detalhadamente, tem que se avaliar os projetos executivos, tem que se fazer uma perícia no local, verificar todas as fiações, tubulações, os shafts, todas as hipóteses devem estar em aberto para que a gente consiga chegar numa conclusão, mas isso é muito prematuro, né? Como analista de risco e como também perito, a gente não consegue e não pode, né? Seria só chute, na realidade, a gente falar que realmente foi da parte elétrica. Costuma ser, é uma grande hipótese, pode ser algum equipamento que estava ligado, que não conseguiu se desligar, mas pode ser qualquer uma outra situação. Isso não dá para a gente ter certeza. A perícia justamente é para isso, por isso que tem que ter o tempo, né? Pelo menos uns 20, 30 dias aí dessa inspeção, já estão começando a fazer essas inspeções, pelo que eu estou acompanhando, né? Então, assim, é muito prematuro, né, julgar isso e definir que realmente foi a parte elétrica, né? Mas existe um grande potencial para isso, né? Certo. E rapidamente, Carlos, até para a gente já encerrar, nesse caso, esse prédio pode continuar a construção? Ele precisa ser demolido? Como que você visualiza esse cenário a partir de agora? A própria perícia vai identificar, né? Como a gente comentou, né? Os problemas maiores seriam lá na parte superior, justamente onde você tinha todo o madeiramento que estava sustentando as lajes, e essas lajes pode ser que por conta do tempo de cura que é necessário, ela pode não ter, né, atingido isso e certamente o calor deve ter desidratado bem essa laje, né? Então precisa verificar essas condições, mas você tem equipamentos hoje que você consegue verificar essa situação, se tem estrutura metálica exposta, né, ou seja, ferragem exposta, tá? Então a perícia vai identificar isso. Certamente pode ser que uma parte de uma laje ou parte de vigas e pilares deverão ser destruídas e novamente reconstruídas, reposicionadas, ou parte de ferragem desmontadas e reposicionadas. Pode acontecer isso sim, mas em termos da edificação como um todo, não, porque não foi um incêndio assim tão vigoroso, né? Ficou muito na parte externa, pouca coisa na parte interna e mais na parte superior, né? Essa parte superior é que certamente vão se debruçar para poder fazer essa avaliação, né? E a gente vai seguir, então, aguardando mais novidades, né, até resultados da perícia em relação a esse caso. Carlos, muito obrigada pelo seu tempo e pela sua análise compartilhada aqui com a gente e até uma próxima.